Graça e paz, amados. Hoje estamos aqui, para mais um culto ao Senhor. Hoje eu quero falar com vocês sobre o Deus que julga, é o Deus que salva. Então quero que vocês abram suas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1. Vamos juntos aqui, ver o que Deus quer nos falar hoje. Amém? Nós vamos começar a dizer que o juízo de Deus é devido ao pecado da humanidade, ao pecado do seu povo, melhor dizendo. Deus julga porque o seu povo é desobediente. Então vamos ler dos versos 1 a 8 do capítulo 1 de Isaías, ok? Então é o seguinte, diz assim a palavra de Deus. Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Ouve, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor disse: criei filhos e os fiz crescer, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu proprietário e o jumento, o coxo, posto pelo seu dono. Mas Israel não tem conhecimento do meu povo, não entende, o meu povo não entende. A nação pecadora, povo carregado de maldade, descendência de malfeitores, filhos que praticam a corrupção, deixaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, afastaram-se dele. Por que sereis ainda castigados? Por que insistes na rebeldia? Toda a cabeça está enferma e todo o coração está fraco. Não há coisa alguma sã, desde a planta dos pés até a cabeça, só há feridas, contusões e chagas abertas, e não foram espremidas, nem atadas e nem tratadas com óleo. A vossa nação está assolada. As vossas cidades estão queimadas, a vossa terra está sendo invadida por estrangeiros diante de vós e está devastada, como que saqueada por estrangeiros. Só restou a filha de Sião como a cabana na vinha, como a choupana no pipinal, como a cidade sitiada. Vamos orar? Vamos orar pedindo a Deus entendimento, Pai eterno e bondoso, conceda-nos a compreensão, ó Senhor Deus, de sua palavra. Dê-nos entendimento para entendermos o que tu queres para nós. Isso pedimos no nome do nosso Salvador Jesus Cristo. Amém. Amados, o Deus das Escrituras é o Deus que julga. É o Deus que também salva. É o Deus que salva. Vamos tirar esse também. É a razão, melhor dizendo, e a razão do juízo é o pecado do homem. Aqui nós temos o livro de Isaías, que nós lemos no capítulo 1, o primeiro verso, o título do livro. O título é a visão de Isaías, filho de Amós. Então, a palavra visão se refere a uma revelação dada por Deus. Deus falou a Isaías. Deus revelou a Isaías. Deus se deu a conhecer através de quem? De Isaías. Através da palavra que Isaías escreveu. Por exemplo, no capítulo 2 é dito assim. Vamos ler o primeiro verso do capítulo 2, fica melhor para a gente, em vez de ficar falando, a gente lendo, Isaías, capítulo 2, primeiro verso diz assim: visão de Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e de Jerusalém. Então, Deus se revelou a Isaías através de uma visão. Uma visão onde Deus falou, uma visão onde Deus falou com palavras, uma visão onde Deus foi possível que ela fosse escrita. E essa mensagem fosse, como que eu posso dizer assim, escrita e chegasse até nós hoje.
nos dias de hoje, no que estamos passando hoje. Então, o nome do profeta Isaías significa o Senhor salva, ou o Senhor dá salvação. O que é bem coerente com a mensagem do livro. Ele é chamado de filho de Amós, para diferenciar de outros Isaías que haviam no Antigo Testamento. Sendo que este Amós, que ele é filho, não deve ser confundido com o profeta Amós também, tá? Não vamos confundir. Que inclusive profetizou um pouco antes de Isaías, esse profeta Amós. Isaías era um escritor, era um escriba daquela época. Antes, chamado como profeta. Lá em 2 Crônicas 26, 22 e 2 Crônicas 32, verso 32, que ele registrou as crônicas ou os fatos do reinado de Uzias. Então, no tempo de Uzias, era Isaías que fazia a história da corte do rei. Contava o que estava acontecendo no reino. E ele fez, mesmo no tempo do rei Ezequias também. Então, Isaías é uma pessoa que podemos dizer alta classe do povo de Judá, a elite. Frequentava a corte, frequentava a elite do reino, tinha acesso direto ao rei. Ele era casado e tinha pelo menos 2 filhos. Pode ser que tinha mais, não sabemos. Mas temos notícias de 2. O seu ministério profético foi tão longo que durou aí mais ou menos 50 anos. Então nós notamos que ele foi um profeta durante o reinado de Uzias e já no reinado de Uzias, durante todo o reinado de Jotão, Acás, Ezequias, foi um tempo de mudanças, grandes mudanças. Isaías testemunhou as mudanças na Palestina. O rei Uzias governou o povo e foi um tempo de muita prosperidade, um tempo de grande avanço econômico para Judá e para o reino do sul. O reino do norte, que era o reino de Israel, que na época era governado pelo rei Jeroboão II, aquele que foi exilado lá no Egito, e na morte de Salomão ele voltou. Então, Isaías pegou o tempo desses reis, pregou no tempo desses reis, melhor dizendo. Um tempo em que houve muita prosperidade, abundância, um tempo em que as fronteiras aumentaram, um tempo em que fazia lembrar quando o reino era unido, um tempo em que Judá e Israel formavam um único reino e governado por quem? Por Salomão. Depois de Salomão, as épocas de Uzias e Jeroboão foram as mais prósperas para o reino de Judá e para o reino de Israel. Mas logo depois houve uma decadência. E Isaías testemunhou isso. Testemunhou no seu tempo o reino do norte sendo levado cativo pelo império da Assíria. Lembra qual que era a capital da Assíria? Nínive, aonde Jonas foi pregar naquela época. E nunca mais retornando para a sua terra, para o seu próprio rei. E testemunhou também o declínio espiritual de Judá. E a ameaça certa que ele mesmo profetiza do Império Babilônico, que viria invadir este reino. Isso era parte do juízo de Deus, juízo por causa do pecado do povo. E ele começa assim o seu livro, a sua profecia. Deus falando, chamando os céus e a terra como testemunha e dizendo: criei os filhos e os engrandeci, dei tudo que esses filhos precisavam, mas eles estão revoltados contra mim. Deus utiliza a metáfora do pai e dos filhos. Um pai que cria os filhos com tudo, que dá tudo de bom e de melhor para os seus filhos. Mas esses filhos, quando cresceram, ou quando crescem, se revoltam, ficam rebeldes contra o seu pai.
não querem dar atenção aos mandamentos de seu pai. E Deus estava dizendo assim: o meu povo se tornaram, inclusive, pior que os animais. Porque pelo menos o boi conhece o seu dono, obedece o seu dono. O jumento conhece o seu dono lá na manjedoura. O jumento sabe disso. Mas o meu povo não é assim, não. O meu povo não tem conhecimento. O meu povo não entende. Eles abandonaram a minha palavra. Nesse sentido, tornaram-se pior do que os animais. Uma nação pecaminosa, um povo carregado de iniquidades, uma raça de malignos, filhos corruptores que abandonaram o Senhor, blasfemaram o Santo de Israel e se voltaram para trás. É interessante que era um povo muito religioso. Sim, era um povo que frequentava o templo lá em Jerusalém, de ir para os momentos de adoração, de oferecer sacrifícios. Vejamos aqui o que Deus menciona isso nos versos 11 a 16. Olha aqui, versos 11 a 16. O Senhor pergunta: para me trazeres tantos sacrifícios? Para que me trazeis tantos sacrifícios? Estou farto de holocaustos, de carneiros e gordura de animais de engorda. Não me agrado do sangue de novilhos, de cordeiros e de bodes. Quando vindes comparecer diante de mim, quem vos pediu de pisardes nos meus átrios? Não continueis a trazer oferta inútil. Para mim é incenso abominável, luas novas, sábados e convocações de assembleias. Não suporto maldade com solenidade. A minha alma aborrece as minhas luas novas, as vossas festas fixas já não são pesadas. Estou cansado de suportá-las. Quando estenderdes as mãos, esconderei os olhos de vós, e ainda que multipliqueis as orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos e purificai-vos, e tirai-vos diante dos meus olhos as vossas obras más. Parai de praticar o mal. Olha aí, gente. Aqui no capítulo 1, 11 a 16. E aprendei a fazer o bem. 17a fala isso. E aprendei a fazer o bem. Era um povo religioso. Era um povo que cumpria as obrigações religiosas. Um povo que cumpria os rituais religiosos. Mas não obedecia à palavra de Deus. A rebelião funcionava apenas, a reunião deles funcionava apenas como uma máscara para esconder a sua desobediência, para esconder o seu pecado, para esconder a sua rebeldia. Era apenas para dar satisfação social. E Deus claramente diz: eu não posso suportar quando vocês juntam religião com pecado. Quando vocês juntam culto com pecado, Deus diz: eu não aguento isso. Eu não posso aguentar que vocês pequem e depois querem mascarar o pecado de vocês. E eu não posso aguentar isso. Vocês disfarçando a desobediência de vocês, chegando para me adorar. O juízo de Deus vem contra a desobediência, por conta do pecado, por conta de uma vida que não obedece ao seu Deus. O capítulo 5, Deus usa uma parábola para falar disso. Vamos aqui abrir no capítulo 5. Capítulo 5, verso 1 e 2.
Vamos lá de novo. Isaías capítulo 5, verso 1 e 2. Quero cantar ao meu amado uma canção de amor a respeito da sua vinha. O meu amado possuía uma vinha numa colina fértil. Ele preparou a terra, tirou as pedras, plantou excelentes vinhas e construiu uma torre no meio dela. Também construiu um lagar, esperando que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. Aí vamos para o verso 7. O verso 7 diz aqui: pois a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são sua plantação predileta. Ele esperou justiça, mas houve sangue derramado, retidão, mas houve clamor de socorro. Olha a comparação. Comparação muda. Deus compara Israel a uma vinha. A plantação de uvas que ele estimava muito, que ele tinha muito amor, que ele cuidou com muito carinho e que ele estima. E ele esperava o quê? Frutos. Frutos bons, uvas doces, mas não vieram bons frutos. E Deus anuncia nessa mesma profecia. Aqui ó, a gente vê no mesmo capítulo, verso 3 a 6. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço-vos que julgueis entre mim e a minha vinha. Que mais poderia se fazer a minha vinha, que eu não tenha feito? Porque veio a produzir uvas bravas, quando eu esperava que dessem uvas boas. Eu vos contarei o que hei de fazer à minha vinha. Tirarei sua cerca para que sirva de pastagem. Derrubarei a sua parede para que seja pisada. E farei dela um deserto. Não será podada nem cavada, nem crescerão sarças e espinheiros. E darei ordens às nuvens para que não derramem chuva sobre ela. Então Deus aqui está falando que traria juízo. E ele tornaria essa vinha em quê? Num deserto. E a partir daí ele fala dos ais. Quando vem essa palavra na Bíblia, dá a ideia de maldição, de juízo, de um castigo que Deus está trazendo. E se nós notarmos aqui no verso 8, interessante, amados, ai dos que se ajuntam casas e mais casas, dos que acrescentam um campo a outro, até que não haja mais lugar, de modo que habitem sós no meio da terra. Então, notem no verso 8, é um ai contra a ganância das pessoas. Vão se juntando riquezas e querem ser os únicos donos das riquezas. Parece muito o nosso país hoje, né? Aí no verso 11 tem outro ai. Olha aqui, o verso 11. Ai dos que se levantam cedo para se embebedar e continuam até meia-noite bebendo vinho para se aquecer. Aqui é um ai contra a indiferença. É contra aquelas pessoas que acham que a vida é só diversão e prazer. Que a vida é só festa e festa. Sem levar em consideração a existência de Deus. Sem levar em conta a ação de Deus. Parece muito com os dias de hoje. Tudo o que está acontecendo parece muito com essa época. Olha o verso 18. Ai dos que puxam o mal com cordas de falsidade e o pecado com cordas de carro. A ideia aqui é um carro puxado por cavalos.
É como alguém que dirige a sua vida com o pecado. Então ele agarra o pecado e não deixa mais esse pecado sair da vida dele. Aquelas pessoas que são orientadas pela sua vida de pecado e não pela palavra de Deus. E aí tem um outro ai no verso 20. Ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que transformam trevas em luz e luz em trevas, e o amargo em doce e o doce em amargo. Amados, aqui é uma mudança de valores muito grande. Pessoas que sabem que aquilo que é errado, eles passam a considerar que é certo. E aquilo que é certo, eles passam a considerar como se fosse errado. Isso é muito nítido nos dias de hoje. Aquilo que é bom, elas dizem, isso é ruim. E aquilo que é ruim, elas dizem, isso é bom. Mudança de valores. Nós estamos vivendo agora num país da inversão, não é verdade? Aquilo que é normal, elas passam a considerar normal. Aquilo que é anormal, melhor dizendo, elas passam a considerar que é normal. Aquilo que é antinatural, e aí nós vamos falar de casamento do mesmo sexo, ideologia de gênero. Gente, tem muita coisa estranha nessa época. Passa a considerar natural. Olha o que aconteceu com a música, com a arte. Aquilo que Deus estabeleceu para ser de um jeito é mudado por essas pessoas. Então Deus está dizendo, ai dessas pessoas, ai deles. E nós temos aí no verso 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e inteligentes a seu próprio conceito. Aqui um ai contra a arrogância, um ai contra a suficiência do homem, um ai do homem que acha que não precisa de Deus para lhe dizer o que é certo e o que é errado, que não precisa de Deus para lhe apontar o caminho, ou achando que por ele mesmo, pela sua própria inteligência e sabedoria, ele é capaz de se guiar. Um homem, podemos dizer assim, alienado de Deus. E por último, o ai contra a embriaguez. Olha o verso 22. Ai dos que são fortes para beber vinho e valentes para misturar bebida forte. Aí claramente Deus anuncia o seu juízo por causa do pecado do povo. Mas no meio desse povo pecaminoso, Deus promete salvar o remanescente fiel, a sua igreja. Olha o capítulo 1, verso 9. Vamos voltar aqui, capítulo 1, verso 9. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse deixado alguns sobreviventes, estaríamos como Sodoma e semelhantes como Gomorra. Um dos temas do profeta Isaías é este, que no meio daquele povo escolhido de Deus, para ser uma testemunha de Deus, a testemunha às nações, aquele povo que recebeu tantas bênçãos, recebeu os oráculos de Deus, as promessas de Deus, mas decidiu abandonar a Deus e viver do seu próprio jeito. No meio daquele povo havia um pequeno grupo de pessoas fiéis. Lembra? Muitos serão chamados, mas poucos escolhidos, que seriam salvos por Deus. E aqui ainda no capítulo 1, verso 24 a 31. Portanto, diz o Senhor, Senhor dos exércitos e poderoso de Israel, eu me livrarei dos meus adversários e me vingarei dos meus inimigos. Voltarei a minha mão contra ti, purificarei a tua escória, como a potassa, e tirarei toda a tua impureza, e te restituirei os teus juízes.
como antes, e os teus conselheiros, como no princípio. Então será chamada cidade de justiça, cidade fiel. Sião será resgatada pela justiça, e os céus convertidos pela retidão. Mas os transgressores, os pecadores serão destruídos juntos, e os que deixaram o Senhor serão aniquilados. Porque vos envergonheis dos carvalhos que desejastes, e ficareis corados por causa dos jardins que escolhestes, pois sereis como um carvalho de folhas murchas, e como um jardim sem água, e a fonte se tornará em estopa, e a sua obra em faísca, e juntos queimarão, e não haverá quem apague. Aí está a promessa de redenção para um povo. O povo de Judá, o povo de Israel, disse que tomaria satisfação com os adversários, tomaria vingança contra eles, purificaria então lavaria aquele povo com potassa, isso é, com sabão. E como se purifica metal impuro, ele purificaria então o povo. O povo faria com que aquele povo voltasse à verdade, aquele povo voltasse ao arrependimento, e arrependido teria vergonha de seu pecado. O Deus da Bíblia é o Deus que age em juízo e em salvação. O seu juízo vem contra o pecado. Deus não está indiferente ao nosso pecado. Ele não está indiferente ao nosso pecado. Ele não é indiferente ao nosso pecado. Ele pode suportar por algum tempo a nossa desobediência. Ele pode tolerar por algum tempo a nossa máscara de desobediência com a religião. Mas no dia em que a sua paciência chegar ao fim, ele há de agir em juízo. Mas antes dele agir em juízo, ele levanta os seus profetas, para anunciar esse juízo. E é isso que aparece no capítulo 6. Mas no capítulo 6, eu quero tratar disso no próximo domingo, para não ficar muito longo. Amém? Vamos orar. Bondoso Deus, Senhor de nossas vidas, faça-nos entender, Senhor Deus, o que esse tempo representa para nós, o que essa pandemia tem trazido aos nossos corações, o que o mundo tem aprendido com isso, o que está acontecendo no mundo, Senhor Deus. Esclarece ao seu povo, para que nós cada vez mais tenhamos confiança em Ti. E é no nome de Jesus que nós oramos, hoje e sempre. Amém e amém. Boa noite, Deus os abençoe.